Sobre a brevidade da vida, Sêneca, capítulo 13. Seria alongar demais percorrer todos os exemplos daqueles que desperdiçaram suas vidas em jogos de xadrez, bola ou queimando-se ao sol. Não gozam de ócio aqueles cujos prazeres trazem muitas ocupações, pois ninguém duvidará que muitos se fatigam sem nada obrar, os que se prendem a inúteis questões de literatura, e eles já são multidão entre os romanos. Foi um vício dos gregos investigar quantos rematores teve Ulisses, se a Ilíada ou a Odisseia foi escrita primeiro e, além disso, se eram de um mesmo autor, e outros conhecimentos dessa espécie e que, se os reservas para ti mesmo, em nada deleitam o intelecto. Se os publicas, não serás tido por mais douto, mas por mais enfadonho. E eis que esta frívola paixão de aprender inutilidades apossou-se também dos romanos. Há alguns dias ouvi certa pessoa relatando qual foi o primeiro dos generais a fazer tais e tais coisas. Que Duílio foi o primeiro a vencer numa batalha naval. Que Cúrio Dentato foi o primeiro a conduzir elefantes no seu cortejo triunfal. Mas esses assuntos, ainda que não conduzam à verdadeira glória, versam sobre exemplos de feitos cívicos. Tal ciência não acarreta benefício algum, embora nos prenda a atenção pela futilidade dos feitos. Perdoemos também aos que pesquisam assuntos como este. Quem foi o primeiro a persuadir os romanos a embarcar no navio? Foi Cláudio, e por este mesmo motivo cognominado Caldex, porque entre os antigos a reunião de várias tábuas chamava-se Caldex. Daí o nome de códices, as tábuas da lei. E, ainda hoje, as naves que carregam provisões pelo Tibre são chamadas, segundo a maneira antiga, de codicarie. Sem dúvida, isto pode ser de algum valor, que Valério Corvino foi o primeiro a subjugar Messina e, tendo tomado para si o nome da cidade conquistada, foi o primeiro da família dos Valérios a denominar-se Messana, e que, tendo sido trocadas as letras por uma gradual corruptela da linguagem popular, chamou-se Messala. Porventura permitirás a alguém ocupar-se também disto? Que Lúcio Sulla foi o primeiro a apresentar os leões soltos no circo, enquanto que anteriormente eram apresentados acorrentados, e que foram enviados arqueiros pelo rei Boco para exterminá-los. Que seja, façamos também essa concessão. Mas acaso há um mínimo de valor em saber que Pompeu foi o primeiro a proporcionar um combate no circo com 18 elefantes, tendo-se enviado criminosos para enfrentá-los, como se fosse uma batalha? O primeiro dos cidadãos e, segundo o que a fama nos legou, homem que sobressaiu entre os antigos líderes por sua bondade, julgou ser um novo tipo de espetáculo digno de memória matar homens de um modo novo. Combatem até a morte? É pouco. Despedaçam-se? É pouco.
que sejam esmagados por uma enorme massa de animais. Seria suficiente que esses assuntos passassem ao esquecimento, para que posteriormente um prepotente qualquer não aprendesse e invejasse uma ação tão desumana. Quantas trevas uma grande fortuna causa às nossas mentes. Acreditou estar acima das leis da natureza quando lançou aquele bando de miseráveis a feras nascidas sob outros céus, quando proporcionou um combate entre animais tão desiguais, quando fez verter tanto sangue diante dos olhos do povo romano. Ele, que em breve seria forçado a verter mais ainda. Mas, logo em seguida, o mesmo Pompeu, traído pela deslealdade alexandrina, entregou-se ao último dos escravos para ser abatido. Só então compreendeu a vã ostentação de seu cognome. Mas para que retorne ao ponto de onde me desviei, e para que mostre a inutilíssima diligência de alguns nestes mesmos assuntos. Aquele mesmo erudito contava que Metelo, tendo vencido os cartagineses na Sicília, foi o único de todos os romanos a conduzir em seu triunfo 120 elefantes diante de carro, e que Sula foi o último dos romanos a aumentar o pomerium, coisa que, segundo os costumes antigos, só se fazia após a conquista de territórios italianos e nunca provinciais. Há alguma utilidade maior em saber que o Monte Aventino, como assegurava aquele, situa-se para além do Pomerium, por uma dessas duas razões: ou porque a plebe tenha se afastado daí, ou porque, quando Remo tomava os auspícios, o voo das aves não foi favorável, e ainda outros inumeráveis conhecimentos que, ou estão abarrotados de mentiras, ou são desta natureza. Pois mesmo que se admita que eles contam essas coisas todas de boa fé, e que se responsabilizam pelo que foi escrito, contudo, esses conhecimentos servirão para minorar os erros de alguém? Refrearão as paixões de alguém? Farão alguém mais generoso, mais corajoso, mais justo? Às vezes, meu caro Fabiano dizia duvidar se era melhor não empreender estudo algum do que se envolver com os deste gênero.